Bom pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós estaremos vendo sobre o NG Fiscal, NG Tributos e o NG Patrimônio. Princípio básico, como nós já fizemos nas outras videoaulas, de módulos completos, nós iremos fazer o básico do sistema e depois entraremos nos tópicos e consequentemente na particularidade de cada sistema, tá? Eu já estou aqui dentro do NG Fiscal, já tenho uma empresa cadastrada, porém nós vamos passar em tópicos importantes no cadastro dessa empresa que consequentemente vai nos trazer benefícios dentro da empresa. Lembrando, esse é um treinamento básico, tá? Não é que ele é básico, ele é direto no dia a dia do usuário, porém as particularidades de cada empresa, de cada situação, isso o usuário vai ter que buscar juntamente com o suporte, apesar de que com certeza ao longo do tempo eu vou adicionando videoaulas em tópicos por cada situação de particularidade, tá? Então vamos para o que interessa. Eu já estou aqui dentro do NG Fiscal, já tem uma empresa que o nome da nossa empresa é Treinamento Fiscal para Tributos e Patrimônio, e vamos para dentro do cadastro da empresa para a gente acertar o que de início é indispensável. É importante que o usuário domine isso aí. Bom, estou aqui dentro do cadastro da empresa, vou deixar a parte de contador para depois. É só vincular o contador aqui, tá? Não deixem de ver a videoaula sobre cadastro de pessoas, porque lá fala sobre pessoa física jurídica equiparada. Consequentemente, você vai saber o que fazer com essa aba. Dados da pessoa jurídica já está todo preenchido. Todos os dados cadastrais da empresa já estão preenchidos. Então vamos para o que interessa, que é daqui para frente, que é os parâmetros da empresa perante o módulo NG Fiscal. Bom, grupo da empresa. A nossa empresa em treinamento aqui, ela é uma empresa do lucro presumido, tá? Foi a forma mais completa que eu achei e acho de dar um treinamento. Eu tenho uma videoaula sobre empresa do Simples Nacional, desde o cadastro dela no fiscal até a migração para o NG Tributos, que consequentemente alimenta as informações para o site da Receita Federal para a geração do DAS. Não deixem de ver isso aí, tá? No nosso caso aqui hoje vai ser uma empresa do lucro presumido. Então vamos lá. Nós vamos simular uma situação de empresa que envolve atividade comercial e atividade prestadora de serviço, tá? O raciocínio é o mesmo caso você tenha uma empresa de indústria. Eu adicionaria aqui a indústria e daria continuidade, como nós vamos fazer com o ICMS. Lógico que tem algumas particularidades, isso aí nós vamos ver mais para frente em outras videoaulas. Então, grupo de empresa, eu vou colocar aqui a atividade da empresa. Impostos. A minha empresa trabalha com ICMS, 100% do valor na periodicidade mensal, e também trabalha com o ISS. Então eu vou colocar aqui o ISS, também 100%. Não confunda isso aqui com a alíquota do imposto, tá, gente? Mensal, e é isso aí. Simples assim. Se eu tivesse indústria, eu também colocaria aqui o imposto indústria. Parâmetros fiscais 1. Essa aba, eu não gosto de falar dela com iniciantes não, tá bom? Mas ela eu tenho uma videoaula sobre retenções para empresas prestadoras de serviços, que prestam serviço para pessoas jurídicas, que eu entro bem detalhado em cima dela. Então, no momento, nós não vamos falar dela. Ela é basicamente para automatizar o sistema e entrar em algumas particularidades que não é o momento de falar. Parâmetros fiscais 2 também é muito envolvida com particularidades. Aqui, gente, não tem mistério, é só a pessoa interpretar, ler e interpretar o que o conteúdo diz, Consequentemente, uma marcação dentro desses campos, de algum desses campos, de cada campo desse aqui, vai ter uma consequência dentro do sistema. Então é isso que o usuário tem que dominar e o suporte está lá para ajudar. Caso você tenha uma dessas particularidades, marque e veja a consequência direta dentro do conteúdo. Se não dá certo, desmarca e suporte na cabeça, tá? Tem algo aqui que eu vou falar já de imediato, que de cara eu já convido todos os usuários a fazer. Edita a fatura de lançamentos fiscais. Isso traz o usuário a criar a cultura de baixar duplicatas dentro do sistema NG Fiscal. Porque quando você baixa duplicatas dentro do NG Fiscal, o sistema fiscal ele te dá mais recursos do que o NG Contábil.
além da praticidade e da agilidade no baixar uma duplicata dentro do sistema. A intenção é que nós tenhamos o sistema 100% integrado. Isso vai fazer com que o tempo de trabalho diminua extremamente e a qualidade aumenta também extremamente. Então, não tem por que não usar duplicatas. Tem usuários que pensam, mas como que eu vou fazer conciliação? Como que eu vou fazer, né? Eu vou ter uma razão auxiliar? Tem. O sistema ele te dá várias opções para trabalhar e de forma segura, tá bom? Então, para usar desse benefício, nós temos que marcar essa opção, edita fatura de lançamentos fiscais. Mais na frente eu vou estar falando sobre mercadorias, então posteriormente eu vou ter que marcar a opção, mas não é o momento não. Então essa aba nós não iremos mexer em nada. Parâmetros de livros fiscais é simplesmente o usuário determinar os livros fiscais, os livros eletrônicos que ele trabalhará. Eu optei aqui por colocar P1, livro de saída P2, transcrição do mapa, nós temos aqui duas opções, pelo SF ou pelo mapa, tá? Mesmo que o departamento fiscal não tenha necessidade de processar mapa resumo de SF no sistema, é obrigatório porque a impressão dos livros fiscais depende disso aqui, principalmente o livro de saída. Ele não é processado se não rodar o mapa resumo de SF. E é uma rotina muito fácil. Então, nós aqui vamos pela SF ou pelo mapa. Tá? Eu vou aqui pelo mapa, isso fica a critério do usuário. Dados do fornecedor no registro de entrada. Eu tenho a opção aqui de não quero, sim, sim em negrito, sim linha em branco, sim em negrito, linha em branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou optar aqui por sim, eu quero sim o nome do fornecedor nos meus livros de entrada. Destaque da substituição tributária em registros de entrada, eu posso optar aqui sim. Modelo apuração de IPI não vai ser nosso caso aqui, nós teremos uma videoaula específica sobre indústria. Modelo de SIAP, não é momento para falar de SIAP, eu vou ter uma videoaula somente para SIAP dentro do sistema, que é algo muito bacana, é algo pouco usado e que não deveria ser pouco usado, tá? Muito tranquilo de fazer, então fiquem atentos às nossas próximas videoaulas. E aqui são 3 opções que eu não perco por marcar, porque o sistema vai me possibilitar ter essas opções nos livros. Resumo de operações e prestações interestaduais, caso eu queira eu vou ter, se eu não quiser eu tiro. Livros fiscais com observações automáticas em operações sem incidência de impostos e exibir observação com valor GT. Essas informações aparecem nas observações e até no rodapé dos relatórios, tá? A aba de parâmetros de contabilização não é o momento de falar dela, eu vou falar dela mais na integração. Parâmetros de SPED, nós vamos ter uma videoaula somente sobre SPED, não é momento de preencher, isso aqui não impede de trabalhar até o momento. Essa aba integração, para que serve essa aba integração? Essa aba integração diretamente diz, ela está ligada a integrar o sistema com outro módulo, tá? Por exemplo, usuários da Mastermark que vieram do DOS para o ONG, eles precisam dessa aba preenchida com o código externo da empresa lá no DOS. Então, aquela empresa que corresponde a essa empresa lá no DOS, o número dela lá, por exemplo, é 035, aqui eu coloco 035, que ele vai fazer a integração, mas vamos deixar ela em branco por enquanto, tá? Quando eu falar de migração de DOS para NG, eu vou estar trabalhando em cima dessa aba, então não preocupe. Normalmente quem tem um banco de dados convertido já tem isso aí preenchido, tá bom? Substituição tributária, essa aba aqui diz respeito à inscrição estadual, caso o meu cliente tenha inscrição em outra unidade da federação. Uma inscrição diferenciada daquela que eu tenho no próprio estado, tá bom, gente? Eu nunca tive situações de necessidade de preenchimento. Dúvidas quanto a isso, entre em contato com o suporte, tá? Isso aqui diretamente está dizendo a respeito diz respeito ao seu cliente que tem inscrição estadual em outro estado. Então, você vai alimentar esse outro estado com a sua inscrição estadual. O código KNAI, que é altamente necessário o preenchimento das atividades principais e as secundárias, tá? Nossa empresa aqui é Comércio Varejista de Calçados, com data de 2/1/2011, e é a atividade principal. Se eu tenho atividades secundárias, eu tenho que colocar aqui dentro do sistema, porque o KNAI diz respeito a tudo dentro do sistema. Bom, adicione todas as atividades. E o rateio PIS/COFINS, que eu não tenho condições, nós vamos ter uma videoaula específica sobre isso, tá? Então, com isso, eu vou salvar a empresa.
Lembrando, o nosso objetivo nessa videoaula é fazer com que o usuário use o NG Fiscal. As particularidades nós vamos mais adiante. Bom, eu já salvei a empresa, aparentemente ela está ok a ponto de trabalho e vamos para o que interessa. Vou fechar essa janela. Estou dentro da empresa, treinamento fiscal, tributos, patrimônio, no NG Fiscal, tá? Então, o princípio básico é o seguinte: antes de começar a trabalhar na empresa, tem algo muito importante que é os parâmetros gerais. A pessoa tem que dominar sobre isso, tá? Saber o que significa e definir da forma que vai trabalhar daqui para frente. Tem que ter muita cautela, porque depois que você movimenta o sistema, você não tem uma certa dificuldade, tem itens que até não tem como alterar, são inalteráveis, tá bom? Então, toda atenção. Para que servem os parâmetros gerais? Quando eu falo em geral, eu já não estou falando dos parâmetros só da empresa, eu estou generalizando o sistema. Então, aqui eu tenho vários tópicos que eu posso parametrizar, e esse é o momento de parametrizar, porque meu sistema ainda está zerado. Então, é importante que defina isso, tá? Eu não sou muito fã dessa aba, apesar de que o usuário tem mais necessidade do que eu que dou suporte, que dou treinamento, então fica a critério. Por exemplo, eu tenho itens aqui como cliente fornecedor que está específico, né? O que é um cadastro específico? É aquele que eu faço somente dentro da empresa. Se eu quiser generalizar ele, é só mudar aqui. Porque se eu coloco aqui geral e a outra empresa também geral, o cadastro vai ser único. Isso aqui é muito bom para ganhar tempo, né? O usuário que não precisa de preocupar em cadastrar em várias empresas. Porém, tem que ter uma certa cautela, porque hoje, se você tem a mentalidade de encurtar seu tempo de trabalho, colocando como geral, qualquer mudança, qualquer trabalho mais delicado, mais detalhado em cima da empresa, vai afetar nisso aí. Se hoje eu tenho, por exemplo, uma empresa uma empresa de lucro presumido que movimenta ali, por exemplo, 2 milhões de faturamento mensal, uma empresa que vai exigir mais da contabilidade do que um simples barzinho, que é do Simples. Então, se eu tenho cadastro de cliente fornecedor, tudo generalizado entre elas, amanhã, quando eu precisar de fazer um trabalho delicado, eu vou estar afetando as duas. Então, eu não vejo muita vantagem nisso aí, tá? Mas quem sou eu para julgar o que deve ser feito? É basicamente isso. Específico é único para a empresa e geral ele generaliza para o sistema dentro das opções gerais. Tá bom? Apesar de que tem situações aqui, quase todas elas, que tem a possibilidade de copiar de empresa para empresa, além do benefício do sistema do NG de unificação de pessoa. Então não tem por que preocupar com isso. Tá bom? Eu vou deixar aqui específico porque eu prefiro assim. Então eu já tenho aqui a empresa. Então agora nós vamos fechar essa janela e vamos dar continuidade à videoaula em tópicos. Gente, tudo que nós vimos até o momento é o que é indispensável para você ter condições de trabalhar no NG Fiscal, tá? Isso é o cadastro da empresa, eu já salvei minha empresa. Daqui para frente, tudo que nós iremos ver, nós vamos ver em tópicos. Cada tópico vai ser uma videoaula. E são videoaulas importantes para o funcionamento do NG Fiscal. Tá bom? Não deixem de ver todas as videoaulas do Departamento Fiscal dos tópicos, tá bom? Até a próxima.